querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Esse é um dos vídeos que dá um arrepio na espinha de comunicar, porque ele diz respeito a assuntos muito sérios e profundos do que estamos vivendo na nossa nação neste ano. Quero dizer que esse vídeo diz respeito a uma palavra de alerta para os líderes brasileiros, líderes que eu falo, pastores, evangelistas, pregadores, homens de Deus que estão na mídia ou não, mas que têm uma palavra de peso nesta nação. E eu temo muito em comunicar esse vídeo, porque eu também sou pastor, e a palavra do Senhor disse para que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, não é nem o que está de pé, o que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E é muito sério quando nós estamos diante de uma palavra de juízo do Senhor. E se você quiser, você pode conferir aqui na palavra em Zacarias capítulo 11, o verso 8. Apenas esse verso é muito forte. Diz assim: dei cabo dos 3 pastores num mês, então perdi a paciência com as ovelhas e também elas estavam cansadas de mim. Olha que palavra forte. Dei cabo dos 3 pastores num mês e também perdeu a paciência com as ovelhas porque elas estavam cansadas de mim. Essa é a palavra de Deus pela boca de Zacarias. Só aproveitando para explicar que Zacarias significa o Deus que se recorda, o Deus que se lembra. Então Deus está nos alertando, nós pastores, vocês que são líderes, vamos vigiar a igreja sobre as lideranças. O diabo tem raiva de pastor porque ele sabe que é quem conduz as ovelhas. E se ele ferir o pastor, as ovelhas vão se dispersar. Jesus ensinou assim. Então, esta passagem é uma passagem que quer nos alertar de uma posição que, se os pastores brasileiros não vigiarem, não estiverem na posição, não entrarem na brecha e não se posicionarem em temor, em lágrimas, cumprindo o que diz o livro de Joel: chorem, sacerdote, entre o alpendre e o altar, não descerem no joelho, realmente haverão líderes, grandes líderes, que em um mês só serão abalados, aqui neste país. Foi essa palavra que o Senhor me deu, e nós temos visto aí Deus confirmando através de alguns sonhos. Nós tivemos pessoas aqui de perto de nós que sonharam com aviões grandes e helicópteros também sendo abalados. Você sabe que eu já falei aqui no canal, inclusive eu escrevi um livro, separei um capítulo para falar sobre sonhos. Em geral, transporte, qualquer nível de transporte, diz respeito à liderança, a governo, chefia e, para nós, contexto, ministério. Então, quando um avião em um sonho cai, em geral ele representa um ministério que está sendo abalado. Um helicóptero, um ministério menor, e é a proporção que tem do tamanho de um helicóptero para um avião. Interessante que as coisas, quando acontecem no mundo espiritual, os eventos, quando acontecem no mundo físico, é porque já aconteceram no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é mais veloz e tão real quanto o mundo físico, não é? Nós vimos aí, eu não comentei logo porque eu prefiro ouvir de Deus e entender e fazer as conexões, a morte aí do repórter Ricardo Boechat, não é? E acidente de helicóptero, não é? Nós vemos que existem ondas de atuações de demônios que atuam no ar, que atuam na mata, que atuam com fogo, não é? Demônios que são demônios de localidade. Eu já falei também em alguns vídeos sobre essa questão e você deve dar uma conferida. Naquele dia que o helicóptero de Ricardo Boechat caiu, ele tinha feito uma palestra em Campinas, 14 minutos depois o helicóptero caiu. Foi impressionante porque alguns noticiários tinham um alinhamento profético, mesmo que as pessoas não entendiam. Então, primeiro eu percebi que o diretor da Band, o Johnny Saad, ele fez um alinhamento incrível. Ele disse: até quando nós não vamos perceber que tem algo em linha com uma barragem que não funciona, com um CT que não funciona em relação à morte dos meninos do Flamengo, e com um helicóptero que não funciona. Alguma coisa não está funcionando. Ele fez um alinhamento perfeito. Logo depois
veio um noticiário, um informe sobre a quantidade de helicópteros que tem no Brasil. Aproximadamente 2.119 helicópteros registrados. E quantos helicópteros especificamente tinham ali em São Paulo no dia em que caiu o helicóptero de Ricardo Boechat? 666. Sim, meus irmãos, o 666. Você pode banalizar, dizer que não tem nada a ver, mas esta marca não é brincadeira. Onde Satanás puder deixar a assinatura dele, ele é invejoso, porque em toda a criação Deus deixou a assinatura dele e Satanás gosta de imitar. Então, quando há um abalo nos ares sobre aeroplanos, sobre qualquer aeronave, tem um sentido profético também de um abalo ministerial. E nós precisamos conferir e temer o que o Senhor diz na sua palavra. Que Deus possa nos abençoar e nos edificar, nos fazer temer e orar. Deus te abençoe.